O que pode dar errado na simples tarefa de pagar o licenciamento? Infelizmente, prejuízos e contratempos, como ser obrigado a pagar novamente uma taxa que já foi paga, ter que entrar em contato com saques, centrais de atendimento para desbloquear sistemas e outros procedimentos burocráticos que demandam tempo e muita paciência, podem ser a dura realidade de quem não observar alguns detalhes na hora de pagar o licenciamento. Nesse vídeo, vou revelar os principais erros que você deve evitar na hora de pagar o licenciamento do seu veículo. Então, fique comigo até o final e descubra como fazer tudo de forma simples e segura. O primeiro e mais comum erro que pode gerar um transtorno significativo é pagar a taxa de licenciamento de um veículo que está em processo de transferência. Isso porque, havendo a restrição administrativa de comunicação de venda, o sistema não permitirá que o licenciamento seja atualizado, ainda que você tenha pago a taxa de licenciamento, pois esse bloqueio é justamente para forçar que a transferência do veículo seja realizada para o novo proprietário. E os problemas apenas começam aí, pois ao tentar pagar a taxa de transferência, você não conseguirá pagar essa taxa e receberá uma notificação de documento pago não emitido pelo Detran. Essa mensagem pode variar conforme o banco, mas ela quer dizer que existe uma taxa de licenciamento paga e não foi utilizada pelo Detran. Documento pago, não emitido pelo Detran. Mas por que isso? É justamente por conta daquele licenciamento que você pagou e não foi emitido, e agora ficou em situação de pendência de emissão. Essa taxa agora, de certa forma, trava o sistema. Entendeu o problema? Você pagou o licenciamento, mas o sistema do Detran exige que você transfira o veículo. Aí você quer pagar a taxa de transferência, justamente para transferir o veículo, mas não consegue, porque existe uma taxa de licenciamento pago, porém não foi utilizada pelo Detran, justamente por conta de um bloqueio de transferência. Se isso aconteceu com você, o que deve ser feito? Primeiramente, você terá que solicitar no portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo o desbloqueio para pagamento de taxa de licenciamento e taxa de transferência. Mas, sobre esse assunto, na descrição deixei um link de um vídeo onde eu ensino como fazer. O link está na descrição. Mas tem um detalhe. Quando você pagar a taxa de transferência, o débito de licenciamento que você pagou anteriormente e não foi emitido, voltará a aparecer e você terá que pagar novamente essa taxa de licenciamento. Porém, agora do jeito que seria certo, pagar a taxa de transferência em conjunto ou simultaneamente a taxa de licenciamento. E quanto à taxa de licenciamento que foi paga anteriormente? É perdido esse valor? Não. Nesse caso, você terá que fazer uma solicitação de restituição dessa taxa recolhida indevidamente, ou equivocadamente, ou em duplicidade, à Secretaria da Fazenda. Também em outro vídeo, eu ensino como fazer essa solicitação. O link está na descrição. Para evitar esse erro, qual é a forma adequada de pagar o licenciamento de um veículo que acabou de ser adquirido? O correto é solicitar o pagamento da taxa de transferência. Fazendo assim, tanto o licenciamento quanto demais débitos serão vinculados em um único pagamento, de maneira que você pagará a taxa de transferência e eventuais débitos em uma única transação bancária, que é o ideal. Esse princípio serve para toda ocasião de pagamento de débitos e tributos de veículos em processo de transferência. A maneira adequada de pagar qualquer débito ou tributo de veículo em processo de transferência é pagar a taxa de transferência, que automaticamente vinculará os demais débitos, ou melhor, condicionará o pagamento da taxa de transferência ao pagamento dos demais débitos e tributos, e tudo isso em uma única transação bancária. Se esse assunto te interessa, em outro vídeo eu falo em mais detalhes sobre quais erros devem ser evitados na hora de pagar a taxa de transferência de veículo. O link está na descrição. Fala a verdade, só essa dica valeu o seu like. Escreva nos comentários a sua experiência e se inscreva no canal para se manter atualizado de dicas como esta. Outro erro muito comum na hora de pagar a taxa de licenciamento é pagar outros tributos do veículo em transações distintas. Pegue essa dica. Procure sempre pagar exatamente o serviço do Detran que você precisa. Se você precisa transferir o veículo, pague a taxa de transferência. Se você não precisa transferir o veículo, pois ele já está em seu nome, mas, por exemplo, você precisar solicitar uma segunda via do CRV, pague a taxa de segunda via do CRV. Ou se você precisa simplesmente licenciar o seu veículo, então pague exatamente essa taxa. No caso, solicite para pagar simplesmente a taxa de licenciamento do veículo.
pois ainda que haja mais débitos, IPVA, multas, de igual forma a taxa de transferência, havendo mais débitos, eles serão vinculados à taxa do licenciamento. Dessa forma, você pagará tudo em uma única transação bancária. Essa é sempre a melhor forma de efetuar um pagamento. Mas o que acontece se, por exemplo, eu pagar o IPVA atrasado, depois a multa e na sequência o licenciamento? Pode ocorrer desses débitos não baixarem automaticamente e assim continuarem em cobrança. Pode ser que eles apareçam novamente na hora que você for pagar o licenciamento, te obrigando a pagá-los novamente, caso tenha urgência de licenciar o seu veículo, como por exemplo por ocasião de fiscalização, onde o policial identifica que o veículo não está devidamente licenciado, porém permite que regularize o licenciamento na hora da abordagem, para não apreender o veículo, para não mandar o veículo para o pátio. Pode ser justamente em caso de um veículo apreendido, ocasião em que você não quer ficar pagando estadia de pátio, entre outras. Mas se isso acontecer, eu pagar uma multa e ela continuar aparecendo na hora que eu for pagar o licenciamento, o que eu faço? Se você não tiver pressa, você pode simplesmente aguardar alguns dias até que o tributo baixe. Aí você consegue pagar só o licenciamento. Mas caso tenha pressa, terá que pagar novamente o tributo e depois solicitar a restituição do valor pago em duplicidade, conforme ensino nesse outro vídeo. O link está na descrição. Um outro caso muito comum onde o licenciamento não deve ser pago é quando ocorre o refinanciamento do veículo. Sempre que ocorrer um refinanciamento do veículo, é necessário realizar um processo de atualização de dados cadastrais, que é um processo muito parecido com a transferência de veículo. Inclusive, a taxa que deve ser paga é uma taxa de transferência de propriedade de veículo, o que pode te remeter ao problema daquele primeiro tópico tratado nesse vídeo. Outro erro que deve ser evitado na hora de pagar o licenciamento é pagar o licenciamento sem verificar se existe algum bloqueio ou restrição administrativa. Isso porque algumas restrições administrativas até são consideradas fáceis de resolver, como o caso da entrega do CRV, alguns casos de revistoria. Porém, tem casos mais complicados, como por exemplo, alguns casos onde na revistoria é exigida troca de placas, ou outra alteração cadastral, ou na estrutura do veículo. Tem ocasião de veículo com bloqueio de óbito, bloqueio judicial, bloqueio Renajude, veículo com bloqueio de sinistro, entre outros que são casos em que a resolução pode ser um pouco mais complicada e você inclusive pode ter que pagar novamente algumas taxas como nos exemplos anteriores. Os casos podem ser muitos, há uma variedade de situações muito grande que poderiam ser listadas, por isso o correto é, sempre que você for pagar qualquer taxa referente ao seu veículo, você antes deve fazer algumas consultas no portal da Secretaria da Fazenda e do Detran do seu estado, no portal de serviços do Senatran, que abrange o cadastro do veículo, em base nacional. O vídeo de hoje termina por aqui, espero ter te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima.